todos, bem-vindos a esta que é a última sessão de dicas do Octopus Challenge. O desafio do Octopus Challenge prende-se com esta questão de nós agilizarmos o nosso dia-a-dia, de nós termos mais coisas para fazer do que mãos para as fazer e, portanto, precisamos de metodologias que nos ajudem. E metodologias estas que podem ser viradas um bocadinho mais para nós, com uma prática de yoga, uma prática de pranayama, com a meditação, criar hábitos, nos levantarmos um pouco mais cedo, mas também se prendem com outras questões mais práticas. A questão da gestão do final do dia, da gestão das refeições é muito importante. O jantar é um paradoxo porque tanto no Ayurveda como na medicina mais ocidental aconselham a que a última refeição seja a mais leve e que seja a menos difícil de digerir para promover um sono mais tranquilo, um descanso mais efetivo. Mas sempre fui criada em torno de uma mesa. As reuniões familiares implicam e implicavam e continuam a implicar hoje em dia um faustoso jantar, almoço, lanche, o que é que vocês queiram. Desde que meta comida, estamos lá. Tanto mais que, como a maioria de vocês, ou para não dizer todos, o jantar é o único momento que eu tenho em família tranquilo. Fora, claro, os fins de semana, mas durante a semana é o momento que eu tenho para me sentar, para falar com os filhos, para perguntar como é que estão as coisas, para falarmos. Há uma dica que eu não vos disse, mas eu acho que deve ser uma coisa que eu sempre ouvi falar, que sou-vos muito sincera, em casa dos meus pais não era muito assim, mas lá em casa é assim, não há televisão à hora da refeição. Há televisão depois, há televisão antes, mas à hora da refeição não. Como vos disse, era uma coisa que em casa dos meus pais não acontecia muito, mas que eu sinto uma grande necessidade que assim seja em minha casa. E este é o último dos conselhos que eu vos dou, a última das dicas que eu vos dou para esta gestão da família e do bem-estar e até mesmo da questão da alimentação. Porque vocês estarem a comer com a televisão ligada é sempre um fator de distração e que faz com que vocês muitas das vezes estejam a comer sem sequer olharem para o que estão a comer. Isto é uma coisa que acontece muitas vezes e vocês se forem, sei lá, não digam restaurante, mas sei lá, se forem a uma zona de alimentação de uma grande superfície, vocês vão ver que a maior parte das pessoas que está a comer virada para a televisão nem sequer está a ver aquilo que está a comer. Ora, regra número 1, nós temos que ver aquilo que estamos a comer. Nós temos que ver as cores, conjugar que alimento é que queremos comer com aquele alimento e quando metemos à boca tentar saborear aquilo que estamos a comer. E isto é muito difícil de acontecer quando estamos a ver televisão, porque a televisão foi feita para nos sugar lá para dentro e nos prender lá dentro, mais ou menos, também não é assim tanto. Mas é um fator de distração muito grande e é um fator de quebra de comunicação também. E muitas das vezes o alimento até pode não ser o mais rico pelas mais variadas razões, mas se a conversa for, se o convívio for, o alimento ganha um extra. Já tínhamos falado nisto por causa dos feijões. Os feijões das nossas avós não eram bons só porque os feijões eram biológicos, criados por elas, colhidos por elas, secados por elas, cozinhados por elas, em panelas de ferro, em lume brando, cozinhavam durante horas. Certo, isto tudo conta, não vou dizer que não. Mas também conta muito o amor, a atenção que elas colocavam quando estavam a fazer o alimento. E esse amor e essa atenção que depois era dado no momento de o comer. Portanto, esta questão da alimentação, existem dicas em termos de gestão das refeições, como vos falei na sessão anterior. Existem outras dicas que vocês podem utilizar e que falaremos delas, não se sabe, talvez noutros desafios. Mas é muito importante e deixo-vos aqui esta última questão, que é a de, mesmo que vocês comam maçãs, o que eu não vos aconselho a comerem maçãs, porque fazer uma sopa é muito mais nutritivo e é muito mais barato na maior parte das situações e é muito melhor em termos de alimento geral. Mas pronto, mas mesmo que seja a dita da Santos, façam-no em família, sentados, de televisão desligada, a conversarem sobre o tempo. Não é fácil ao princípio,
Não sei se, e espero sinceramente que isto seja uma questão que para vocês já nem sequer é uma questão, porque todos vocês fazem isto em casa, mas eu partilho convosco que comigo foi muito complicado implementar isto lá em casa, porque ao princípio simplesmente não havia conversa. Quer dizer, nós estamos tão habituados a ter uma conversa que nos é propiciada pela televisão que não éramos capazes de a ter se não houvesse aquele desbloqueador de conversa, ou se não houvesse um tema qualquer que aparecesse na televisão. Mas hoje em dia a conversa acontece. Há dias que acontece melhor, há dias em que acontece pior, há dias em que alguém está mal disposto, há dias em que alguém está bem disposto, há dias em que a minha filha não se cala e não deixa mais ninguém conversar, mas isto é a dinâmica das coisas, é mesmo assim. Não corre sempre bem, não corre sempre mal, na maior parte das vezes corre melhor do que aquilo que nós pensamos, mas corre. E portanto, deixo-vos esta última dica. Desafiem-se a desligar a televisão, a promover esta conversa. Não desistam à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Aliás, não desistam. Entendam que há alturas melhores e piores, e não sejam mais exigentes do que aquilo que é o normal dentro de um contexto familiar. E vão ver como as vossas refeições, independentemente do que é que elas são, sendo que é muito importante que elas sejam uma boa refeição, o jantar em particular não precisa de ser não precisa de ser um arroz de pato com uma canja antes, não. Façam as vossas refeições mais ligeiras, até para promover sonos mais reparadores, mais tranquilos, crianças que têm menos pesadelos, adultos que adormecem mais facilmente e que têm sonos mais reparadores. Façam uma alimentação mais ligeira à noite, mesmo que esta implique se calhar também numa primeira fase uma adaptação, e aqui vocês podem ir devagarinho, não é? Diminuindo a quantidade da comida, uns dias fazendo um bocadinho menos, uns dias fazendo um bocadinho mais, introduzindo se calhar alguns dias em que é só uma sopa e uma peça de fruta. Vão gerindo e vão tentando mudar lentamente, não queiram mudar tudo de uma vez só, o mundo não se muda de um dia para o outro, mas se forem lentamente introduzindo estas mudanças e esta consciência para a alimentação e como a alimentação interfere diretamente no nosso bem-estar, as coisas vão acontecendo. E tal como a conversa, ela vai surgindo. E quando vocês derem por ela, isto é uma coisa que toda a gente reclama e que hoje em dia são os meus filhos que vão desligar a televisão para se poderem sentar à mesa e dizerem o que é que comeram ao almoço. Pronto, é sempre o kick-off da conversa, é sempre o que é que eles comeram ao almoço, mas depois daí corre e as refeições são muito mais prazerosas, ainda para mais numa altura em que as notícias não são as melhores e portanto vamos deixar as notícias um bocadinho de lado e a televisão e os bonecos e vamos conviver em família. É um desafio, é certo, mas é o que eu vos deixo. Um grande beijinhos a todos e até à próxima.